Não sei se ainda haverá tempo para poder passar, de certa forma, a palavra aqui ao público, mas tínhamos aqui o professor Carlos com algumas interpelações no início, estas apresentações excelentes desta pesquisa por parte do professor Pedro e da professora Fabrícia, de duas fases de uma investigação pertinente, certamente terão algumas questões ou interesse em participar. Na sequência vamos depois ter uma mesa redonda das escolas de serviço social de Lisboa, Coimbra e Porto, falando aqui do papel das escolas de serviço social na história da resistência e da luta revolucionária, que vos convido a não perder na sequência deste painel, mas ainda teríamos então alguns minutos para vos poder passar a palavra. Não sei se alguém se quer inscrever, está ali. Olá, boa tarde. Pergunta, na verdade não é nem uma pergunta, é mais talvez um diálogo com o professor Carlos, sobretudo, professor, a última pergunta, né, sobre por que a questão religiosa não emergiu quanto uma questão no pós-25 de abril, vamos dizer assim. Eu tenho estudado um pouco esse período, né, enfim, em função desse tempo que eu estou aqui em Portugal, e o que me veio em mente quando o senhor fez essa pergunta é que talvez a própria virada da Igreja Católica, sobretudo a partir dos anos 50, né, quando ela começa a assumir um discurso que até hoje a gente caracteriza como um discurso progressista, né, e esse discurso progressista vai atingir exatamente a questão central, que é a questão colonial. A Igreja apoia, né, você tem declarações do Papa, ações da própria Igreja que vão no sentido de apoiar as lutas de libertação, né, as revoluções nas colônias. E acho que tem dois fatos aqui, que inclusive já foi mencionado de manhã, que foi a questão da Vigília do Rato, a repressão que se seguiu, né, e a crise com o Bispo do Porto. Então acho que são elementos que talvez naquele momento fizessem com que as tensões, ou sei lá, uma perspectiva anticlerical, vamos dizer assim, não tivesse tanta força dentre, né, os movimentos ali. E tem uma entrevista também, tem quando você fala da questão de emergir ou não, em alguma medida emergiu, mas é o seguinte, tem uma entrevista do Frank Carlucci, eu não sei se você já teve acesso a ela, né, que ele diz que eles pressionaram o Vaticano, e o Vaticano, a partir dessa pressão, vai começar a impulsionar, né, enfim, uma reação conservadora que, inclusive, vai ter eco no 25 de novembro. Então, em alguma medida, nesse momento, essa perspectiva mais conservadora fez com que emergisse a questão religiosa. Enfim, como eu falei, é muito mais um diálogo, né, do que propriamente uma pergunta, mas, enfim, espero ter contribuído aí, pelo menos para essa última pergunta. As outras eu não vou ter ousadia de tentar dialogar. Obrigado. É também dirigido ao professor Carlos Ortmann. E é assim, pistas, só umas pistas para pronto. O que eu acho também é que as lideranças políticas do 25 de Abril são ideologicamente diferentes das lideranças políticas da Primeira República em relação às questões religiosas. E as lideranças políticas do 25 de Abril tomaram em consideração a questão, digamos, do anticlericalismo da Primeira República, que é muitas vezes, portanto, como é que eu ia dizer, apresentado como um exagero, ou como um extremismo, ou não sei o quê, e, portanto, é assim, as lideranças, quer mais próximas da Igreja, quer mais afastadas da Igreja, nomeadamente, portanto, por exemplo, dou-lhe um exemplo, o exemplo do Partido Comunista, por exemplo, que tomam em conta, portanto, a questão do que aconteceu na Primeira República e não querem, portanto, levantar esse tipo de questões na nova situação do pós-25 de Abril.
Depois há outra coisa também, a própria Igreja mudou. E como dizia, portanto, o orador anterior, há dentro da Igreja manifestações claras, digamos, de que não há só uma maneira de ver a Igreja, portanto há várias maneiras de ver a Igreja, e portanto, agora que a Igreja teve presente, por exemplo, em relação ao tal período do PREC, não é? A importância, por exemplo, do arcebispo de Braga, por exemplo, em todas as movimentações, digamos, de ataques a sedes de partidos de esquerda, pronto, tudo isso, a Igreja não deixou de estar presente, mas não era a Igreja, o cardeal, não era a estrutura da Igreja, era, naquele caso, portanto, uma pessoa da Igreja. Temos ali mais inscritos, atrás. Boa tarde, eu sou Francine, sou do Serviço Social do Brasil, da UF, lá de Niterói. E ouvindo tanto a fala do Pedro, né, e pensando nas análises prospectivas da pesquisa que Fabrícia trouxe, eu queria que vocês falassem um pouquinho o seguinte, né, diante de todas as movimentações e articulações do campo político que o 25 de abril, né, suscita no Serviço Social de Portugal, quais são os desdobramentos do ponto de vista teórico para a profissão e o que essa mobilização, essa movimentação política trouxe de legado teórico para os dias de hoje, né, para o Serviço Social contemporâneo de Portugal? Não sei, professor Pedro ou professora Fabrícia, se querem comentar. Professor Pedro. Não sei, posso? Sim, sim. Essa questão é muito, muito interessante e acho que até muito, muito pertinente. Para uma resposta assim um bocadinho mais direta, eu arriscaria dizer que esse legado dito teórico não é perceptível, não é visível, e de certa forma não existiu, mas isso reflete as particularidades do desenvolvimento do projeto formativo e profissional do Serviço Social em Portugal. Não obstante os avanços que foram sendo dados dos anos 60 em diante, na realidade a profissão e a formação ainda refletia, em meados dos anos 70, um conjunto não queria dizer de fragilidades, mas enquanto projeto académico e de base científico, ainda não estava desenvolvido. Aliás, esse passo para essa evolução começa a ser dado e a acelerar, sobretudo a partir de 78, com a criação da APSS e com as lutas em torno do reforço do projeto educativo e formativo. Portanto, quero com isto dizer que é difícil falar-se ou procurarem-se esses desdobramentos teóricos quando, enquanto projeto formativo, não tinha uma base, não tinha um estatuto académico suficientemente reforçado para conseguir desenvolver, para ter esse impacto e conseguirmos encontrar dentro da profissão e da formação esse tipo de resultados. A professora Fabrícia quer também. Só para complementar, ainda assim, quando o Pedro disse que não tem um legado especificamente bem claro e definido do ponto de vista legal, mas entendo que, por exemplo, a questão da formação do mestrado e do doutoramento, ele surge após o 25 de abril, não é? Bem mais tarde. Então, acho que aqui também a gente tem algum movimento, não é? Que o legado do 25 de abril traz para a profissão em si, que é essa possibilidade, né, de criar não só o mestrado, mas depois, mais adiante, né, o doutoramento, e que isso também compõe, não é, um lugar simbólico dentro dessa sociedade, na medida em que a gente tem, né, um curso que avança não só, né, do primeiro ciclo, que até então não era chamado assim, mas para o segundo e o terceiro ciclo, que também acompanha aí a possibilidade da investigação, não é, de não só ser
exercer uma profissão de passar determinados conhecimentos técnicos e metodológicos, mas também de construir, né, conhecimento, produzir conhecimento e poder discutir a sociedade, né, a partir de outras bases e bases diferenciadas de fundamentação teórica. Então, eu acho que o legado do 25 de abril também traz essa possibilidade para o serviço social. Muito obrigada, professora Fabrícia. O professor Carlos quer ainda intervir. Eu estava à espera de mais questões acerca da igreja, porque o que eu, tendo um diálogo aqui, o que eu penso enquanto hipótese assim, de estudo, de investigação, é que essas duas questões, a questão religiosa e a questão colonial, são tão particulares, no caso português, por ser um império colonial, que muitas vezes a gente acaba por ter, e tive vários diálogos com assistentes sociais brasileiros e investigadores brasileiros, tentar debater acerca da natureza do serviço social. Porque aqui essa simbiose que via entre o Estado e a Igreja vai ser muito forte. Só, digamos assim, com mais força, 58, com mais os católicos progressistas, enquanto uma pessoa política, mas só quando o Cerejeira sai em 71, 72, eu não lembro exatamente, é que realmente é esse afastamento. E aí já é um pouco do reflexo do Concílio Vaticano II, que até tinha um diálogo com o professor Teresa sobre isso. É justamente essa mudança da linha política, porque se você olhar cada resolução da doutrina social da Igreja é uma resposta às conjunturas. Tanto que a última, não a última, mas a penúltima foi em 91, fim da União Soviética. Só será publicada uma nova resolução ou uma formulação acerca de uma doutrina social em 2009, ou seja, pós-crise do subprime. Então, essa questão, para mim, quando se pensa no caso português, é que, principalmente, eu acho que a Igreja foi se afastando no final do regime para não cometer o mesmo erro, que foi na República, e ali, como o professor evidenciou, o próprio Partido Comunista, os movimentos, digamos assim, do campo oposicionista, entendia que era um momento de aliança. Então, eu compreendo isso. Então, a Igreja se torna meio que passiva enquanto espera para ver para onde vai a revolução e o PREC em si. E a partir do momento em que eles identificam que o movimento das Forças Armadas vai ser hegemonizado pelo Grupo dos Nove, e aí o Partido Socialista, enquanto uma organização sociopolítica, vai modelar, junto com o PSD, o sistema político, e aí vai ter todo o debate da legitimidade da revolução, legitimidade das eleições, que esse é o debate que vai se colocar. Penso que a Igreja tem, digamos, esse tato político. Por mais que no Norte, como o professor também evidenciou, o professor Duarte, há vários setores católicos, não é da Igreja Constituição, mas vários setores fortemente apoiavam os movimentos pinolistas e os ataques terroristas do Norte. Então, acho que, para o serviço social, há uma particularidade em Portugal que é pensar de que modo que a própria profissão ela é direcionada e condicionada pelo papel da Igreja. E poderia colocar assim, até uma provocação, se até os dias de hoje não existe, não exatamente a Igreja tradicional, mas existe um campo de formação de quadros no qual pensa a profissão, no qual um modo de intervenção. Só um apontamento que para mim foi muito evidente dessa força, é que a concordata só é refeita, acho que em 2001, 2002, em 99 eu vi o debate, acho que em 2001 que foi quando ela é refeita. E a Igreja só para de ter o ensino religioso na escola em 87. Ou seja, é uma instituição que tem muita força na vida social. E aqui não está, deixa muito claro, não está uma crítica à fé de ninguém, não é apenas perceber como que essa instituição influencia de forma decisiva nessa profissão. Então, é nesse sentido que eu tenho tentado colaborar com essa investigação, como eu falei, mais como provocador realmente do que como investigador. Então, é um pouco nesse sentido. Muito obrigada, professor Carlos. Estamos no limite do nosso tempo. Temos ainda, vai ser a última intervenção. Infelizmente, depois temos mesmo que fazer aqui a troca e vamos ter também a importante mesa redonda das 3 escolas de serviço social e o seu papel nesta história de resistência e da Revolução dos Cravos. Então, a última intervenção. Boa tarde, eu sou Maria José Simões, sou doutoranda em Serviço Social, mas na área das catástrofes e pandemias, não tem, mas um pouco a ver com as intervenções dos nossos três oradores e um pouco também a ver aqui com a intervenção do Carlos.
o serviço social efetivamente surgiu como uma profissão socio-caritativa associada à Igreja, associada às senhoras da caridade, por assim dizer. E, de certo modo, quando se formou a primeira escola de serviço social, as coisas começaram a mudar. Após o 25 de Abril, muito sinceramente, as coisas começaram a mudar, mas nós não fomos reconhecidos como profissão até quase 90. Foi uma grande luta. Nós não fomos reconhecidos como profissão. Penso que estará a referir à licenciatura. A licenciatura, peço desculpa. A nossa licenciatura não era reconhecida. E aí foi uma grande luta. Por isso, posteriormente, é que veio os mestrados, os primeiros doutoramentos, que até eram feitos em ponto com o Brasil, naturalmente, mas efetivamente houve uma ligação do serviço social com a Igreja, mas pouco a pouco fomos-nos afastando dessa ideia da caridade, do socio-caritativo, e fomos-nos aproximando mais da ideia do, sim, temos um indivíduo, temos uma envolvência à volta dele e vamos conhecer o que o envolve, quais são os circuitos por onde ele anda, e vamos intervir nos diversos universos, por assim dizer, que o rodeiam, porque não é só essa parte do indivíduo, é todo o seu ser que devemos intervir. É o indivíduo, é a família, é a escola, é a profissão, é a comunidade, e enfim. Muito obrigada. Pronto, não temos todos dúvidas que desde a sua origem o serviço social como profissão, mesmo em Portugal, com este contexto sociopolítico, teve influências de Mary Richmond, Jane Addams e outros contributos também na construção científica da profissão desde o seu início na sua história, que acabam por contrabalançar influências mais sociocaritativas que possamos ter tido e que não se devem negar, obviamente, na construção da nossa história. Dou por terminada então esta sessão, chegamos ao limite do vosso tema, espero que tenha sido frutuoso e que possam continuar connosco para este papel das escolas de serviço social que vem a seguir na próxima mesa redonda, aqui com os representantes de Coimbra, Porto e Lisboa, que poderão então explicitar um pouco mais o papel importante do serviço social também como movimento de resistência e com os seus contributos no processo revolucionário. Muito obrigada e boa tarde a todos.